Olá, eu sou Ítalo Villani e esse texto que eu escrevi é uma adaptação da obra Édipo em Colono de Sófocles para os dias atuais. É uma narrativa do ponto de vista de Antígona, que nessa história se chama Antônia e já é uma senhora idosa que está escrevendo uma carta contando a sua história. Eu segui toda a estrutura da peça grega e fui adaptando cada detalhe para os dias atuais, fui trazendo para a nossa linguagem, que se passa na época da ditadura militar. Por exemplo, as cidades de Tebas e Colono, aqui metaforicamente se transformam em duas emissoras de televisão que disputam a liderança na época da ditadura militar. O filho de Édipo, Polinices, que na obra original é expulso de Tebas pelo irmão e organiza um ataque contra Tebas, uma vingança. Aqui nessa adaptação, ele também é expulso da TV Tebas pelo irmão e planeja, junto aos militares, um golpe para derrubar a emissora de televisão. Então, cada detalhe da história é adaptado, é transformado nessa adaptação. E eu convido para dar vida à minha obra, à minha adaptação, a atriz Andréia Sevidanes. Eu espero que vocês gostem. Agora é com você, Andréia. Vamos conferir. Eu, eu me chamo Antônia. Era o final dos anos 70. Estávamos em plena ditadura. Meu pai, Geraldo, era o presidente de uma grande emissora de televisão na época, a TV Tebas. E depois de alguns desentendimentos com a diretoria e não concordar com muitas coisas testemunhadas lá dentro, seu Geraldo, durante um ataque de fúria descontrolada, furou os próprios olhos com um broche da presidência que ostentava no peito. Minha mãe? Minha mãe havia cometido suicídio há pouco tempo e meu pai ainda vivia seu luto. Com tantos problemas, seu Geraldo perdeu seu cargo, foi mandado embora da empresa pelos próprios filhos. Todas as pessoas viraram as costas para ele, inclusive meus irmãos, que agora disputavam a presidência. Meu pai perdeu tudo que tinha em tão pouco tempo e chegou a viver na rua, irreconhecível. Nem parecia aquela pessoa poderosa que foi um dia. Eu não suportava vê-lo nesse estado e resolvi acompanhá-lo, em busca da reconstrução da sua dignidade. Eu fui seus olhos, seu guia, a partir desse momento. Passamos a andar juntos por todos os lugares em busca de reconhecimento. A TV Tebas, que meu pai presidiu por anos, o proibiu até mesmo de entrar na recepção. Todos o tratavam como um indigente. Foi quando eu tive a ideia de levá-lo até a emissora concorrente, a TV Colono. E ele contou sua história. O presidente já o conhecia e aceitou acolher meu pai. Seu Geraldo tinha uma grande história. E os funcionários da TV Colono reconheciam isso e prometeram blindá-lo contra qualquer retaliação. Ele estava cego, mas trazia muita experiência e sabedoria. Em pouco tempo, a notícia correu e contratos milionários de publicidade começaram a ser fechados. A audiência só aumentava. E o público queria ver a genialidade do meu pai novamente. A audiência da TV Tebas começou a despencar e sua liderança ficou ameaçada. Então eles perceberam que para recuperar a liderança tinham que trazer de volta o seu Geraldo. O novo presidente da TV Tebas e sucessor do seu Geraldo era Tomás, ex-cunhado do meu pai, que veio atrás de nós para fazer uma proposta para voltar para a emissora. Ele estava desesperado, mas meu pai não aceitou. Foi quando o Tomás me fez algumas ameaças envolvendo meu pai e meu irmão Antunes, que ainda trabalhava com ele. Não pude dizer não e junto com a minha irmã Eugênia fomos para a sede da TV Tebas. Seu Geraldo, desesperado em me perder, pediu para que Silvio, seu novo patrão, fosse atrás de nós e nos trouxesse de volta.
Em menos de 2 horas já estávamos de volta na TV Colono, segurando as mãos de meu pai, graças ao poder de Silvio. Papai nunca aceitou a desonra de seus 2 filhos, Plínio e Antunes, que nunca mais o procuraram e preferiram ficar disputando o poder. Meus irmãos brigaram entre si e Antunes expulsou Plínio, que se tornou militar. Plínio nos procurou na TV Colono e contou o plano que tinha, junto aos militares, de derrubar a TV Tebas e vingar a sua expulsão. Mas sabia que, para o golpe acontecer, era preciso que nosso pai estivesse o apoiando, pois sabia da sua força com o povo, e caso ele ficasse contra, seu plano certamente daria errado. Meu pai não dizia uma palavra, apenas ouvia tudo com muita atenção, e no final não só recusou o apoio, como ainda lhe desejou a derrota junto com o meu outro irmão Antunes, que os dois se matassem. Antes de sair, Plínio ainda pediu para que eu lhe desse um enterro digno e que aquela seria a última vez que eu o veria vivo. Meu pai estava com um comportamento estranho. Parecia que sabia que algo estava prestes a acontecer. Foi quando começamos a ouvir barulhos de sirene, tiros, bombas, e meu pai pediu que ficássemos ali dentro, protegidas. E foi lá fora, no meio da bagunça. Parecia que dessa vez ele estava enxergando. Ele tomou a frente e permitiu que apenas Silvio o acompanhasse. Foi a última vez que vi meu pai. Parecia que por um momento havia renascido, voltado a enxergar. Tamanha era a sua coragem diante daquelas adversidades. Estávamos vivendo uma ditadura e muitas pessoas foram perseguidas. Ele era um homem público e adorado pelo povo. Podia sofrer uma emboscada a qualquer momento, mas nada o intimidava. Os sons das sirenes eram tão altos que consigo ouvir até hoje em minha cabeça. Eles se misturavam com os tiros e naquela bagunça meu pai sumiu. Nunca mais tivemos notícia. Apenas Silvio, que estava ao seu lado, do lado de fora, poderia dizer o que aconteceu, mas ele se manteve calado e nunca se pronunciou. Meu pai simplesmente sumiu, como muitos outros durante a ditadura, mas sua memória nunca foi esquecida. Logo em seguida, eu pedi para que Silvio me enviasse, junto com Eugênia, a TV Tebas, para alertá-los sobre os ataques militares e impedir que meus irmãos se enfrentassem em outra guerra dolorosa. É com um coração pungente que hoje, aos 65 anos, escrevo essas palavras que sufocam minha alma, mas libertam minha memória. Não teve um dia sequer, nesses anos todos, que não pensei em meu pai. Onde ele poderia estar? Para onde foi? Cada vez que fecho os meus olhos, sou capaz de reviver todo aquele pesadelo que insiste em me machucar. Agora basta. Depois desse depoimento, com os olhos marejados d'água, coloco um fim nesse sofrimento. O que está feito, está feito. Só nos resta seguir em frente. Assinado Antônia Bevilacqua.